uma história de obsessão e perseguição que repercutiu por todo o país. A família de um médico de Ituiutaba alega ter vivido momentos de terror nos últimos anos. E tudo teria começado com algumas consultas na emergência de um hospital. Só que tudo logo se transformou em um pesadelo contínuo para esse profissional, também para a esposa dele e para o filho do casal. De mensagens constantes a agressões físicas. Essa história revela até onde pode chegar um amor doentio. O Cidade Alerta Minas, o jornalismo da TV Paranaíba, conversou com todos os envolvidos nessa confusão, exceto a jovem porque está presa. Eu já começo agora com o meu querido João Ricardo, direto de Ituiutaba, porque ele foi para lá nesta segunda-feira buscar novos elementos para esse caso que você acompanha comigo aqui no Cidade há cerca de 2 semanas já, desde o momento da prisão dessa estudante. Durante a nossa programação nesta segunda, né, João, nós trouxemos aí uma reportagem onde o médico relatou alguns pontos e contou a versão dele do que teria acontecido na vida da família desde o ano de 2019. Uma sucessão de ameaças, uma sucessão de chantagem, como é dito por ele, né, de tentativa de extorsão, e uma sucessão também de registros de boletins de ocorrência. Foram cerca de 40 denúncias feitas pelo médico, pela família, contra essa jovem aí, acusando-a de vários crimes. Perseguição, furto, lesão corporal, uma história que teria começado com um romance proibido. Vou chamar o João Ricardo agora, que traz as informações colhidas durante todos esses dias que nós estamos investigando esse caso e que na versão do médico, então, começou com uma consulta em uma unidade hospitalar. João, o ano era 2019, a jovem deu entrada nessa unidade para buscar ali um profissional. E o que aconteceu a partir daquele primeiro momento? Boa noite para você. Luciana, muito boa noite para você, boa noite para quem está junto com a gente no nosso Cidade Alerta. E o que eu tenho a dizer para vocês é que nos últimos dias esse caso ganhou repercussão nacional, mas essa situação já é assunto, pelo que eu conversei com moradores, com pessoas aqui de Ituiutaba durante essa apuração. Nossa equipe continua aqui na cidade acompanhando os desdobramentos desse caso. Isso já é assunto já há um certo tempo, porque desde as primeiras situações, os primeiros registros de boletim de ocorrências, nessa delegacia, que fica aqui na região central da cidade, se passaram 5 anos desde o último desdobramento. Qual que é esse último desdobramento? Uma Operação Bebê Rena, que prendeu essa estudante de nutrição. Então, no momento que ela chegava na faculdade, em uma instituição privada da Zona Sul de Uberlândia, depois de ser considerada foragida pela Justiça por mais de 1 ano. Ela foi presa no início deste mês e o caso, mais uma vez, ganhou repercussão. Quando você me pergunta, Luciana, o que aconteceu entre 2019 e 2024, que esse caso ganha mais uma vez uma ocorrência, que é a prisão dessa estudante de nutrição, um dos principais fatos relevantes dessa situação toda é que o crime que ela vai responder, que ela é acusada, e justamente por conta dessa investigação da Polícia Civil, ele ganhou um nome durante esse período. Desde 2021, o crime cometido, conforme acusa a Polícia Civil depois de um inquérito, essa estudante, o crime de stalking, que é perseguição, e aí vale reforçar que não só pessoalmente, assim como a Polícia Civil indica que essa mulher teria feito ao longo desses anos, mas também através de ligações, mensagens, e segundo a Polícia Civil, são muitas. Então, essa mulher responderá por esse crime, que em 2021 ganhou, portanto, uma prescrição na lei, uma pena prevista aí de 6 meses até 2 anos de reclusão, mas ao longo desse período muitas situações aconteceram, mais de 40 boletins de ocorrência registrados por essa família.
Os detalhes dessa história, Luciana, é claro que relembram a ficção, mas aqui em Tuiutaba ela ganha cenário e ganha também pessoas reais. De um lado, um médico e a família que acusam terem perdido aí o sossego ao longo de mais de 3 anos depois que começou a perseguição, e de outro, uma estudante de nutrição que teria ido até um posto de saúde aqui de Tuiutaba e depois de pelo menos 2 atendimentos teria desenvolvido uma verdadeira obsessão por esse médico. De lá para cá, uma série de acusações, uma troca de acusações. A Polícia Civil tem registros de mais de 1.500 mensagens em um único dia feitos então por essa estudante de nutrição que tentava a todo momento conversar, tentar contato com esse médico, do momento que esse médico, inclusive, lá atrás, ainda em 2009, teria percebido que havia alguma irregularidade nesse contato entre os dois. Ele teria, inclusive, pedido, orientado ali as pessoas que trabalham nessa unidade de saúde que repassasse o atendimento dessa jovem para um outro profissional, o que teria sido feito. Mesmo assim, ela teria continuado, portanto, não só ido até a unidade de saúde, segundo a própria defesa desse médico, ela teria marcado consultas com o nome de outras pessoas para tentar continuar tendo aquele momento de atendimento então com esse médico. Depois, essas situações passaram a acontecer com a família dele. O que diz a investigação da Polícia Civil e também a defesa desse médico com quem nossa equipe conversou nos últimos dias. Que ela teria tentado entrar em contato com o filho do casal, que é menor de idade, e até mesmo perseguido a esposa dele. Inclusive, algumas situações registradas por vídeo mostrariam essa mulher agredindo, então, essa estudante agredindo a esposa desse médico. Em uma das situações, até o celular da esposa do médico foi levado. Portanto, uma série de ocorrências, uma investigação que a Polícia Civil ganha cada vez mais um capítulo. Isso porque essa mulher chegou a ser presa outras 2 vezes, uma delas em flagrante, depois justamente de uma série de agressões que ela teria cometido. E por que eu fiz só recapitulando essa história? Vou reforçar para vocês que nós viemos acompanhando essa história desde que a Operação Bebê Rena ganhou força, então, com a prisão dessa estudante de nutrição no início deste mês, mais precisamente do dia 9, então, de maio de 2024. De lá para cá, a gente vem acompanhando os desdobramentos, os detalhes e tentando ouvir as pessoas ligadas, portanto, a essa situação, o que aconteceu, então, nos últimos dias. Como eu disse, recapitulando tudo isso, porque ela havia uma série de ocorrências registradas contra essa estudante que hoje tem 23 anos por furto, roubo, perseguição, uma série de ocorrências. Mas, em 2021, quando ganha na lei ali um nome para o crime de stalking, ela também passa a responder por esse crime. Eles chegaram a fazer uma série de acordos. De um lado, o médico e a família, do outro, essa estudante, uma série de acordos que ela teria que cumprir uma medida protetiva ali, né? Cumprir um distanciamento não só do médico como também da família. Foi mediante a um desses acordos feitos entre essas duas partes que essa mulher ganhou a liberdade, que ela deixou a prisão nessa segunda ocasião com a promessa de que não perturbaria, não iria mais atrás do médico e da família, o que não aconteceu. Então, em março do ano passado, a Polícia Civil daqui de Tuiutaba, de onde a gente fala ao vivo, decretou mais uma vez através da Justiça a prisão preventiva dessa jovem. Ela não foi encontrada em endereços relacionados aqui na cidade de Tuiutaba. A investigação continuou e, como eu disse, conseguiu chegar até ela, então, enquanto ela estava entrada, chegava na faculdade, ela que é matriculada no curso de nutrição em uma instituição de Uberlândia. Bom, história detalhada, recapitulação feita, mas essa história ganha, portanto, mais força com os detalhes trazidos pelo médico, por quem vivenciou tudo isso e com quem a gente conversou, e vamos ouvir agora. Isso tudo começou na emergência. A paciente foi atendida na emergência algumas vezes e, na verdade, em tentativa de autoextermínio. E, a partir de então, ela começou a me procurar sempre nos meus plantões depois disso e depois na minha clínica. Segundo ela, porque houve coincidência de eu atendê-la em tentativa de autoextermínio, de suicídio por 3 vezes. Segundo ela, aquilo não acontece assim do nada. Ela começou falando assim, que uma pessoa não salva a vida do outro 3 vezes assim do nada, que alguma coisa tinha de espiritual entre nós dois. Então começou realmente, literalmente, nesse ponto. Quando ela passou a me procurar no meu consultório,
ela realmente tinha uma patologia da minha especialidade no consultório. Então, ela passou a ser tratada lá, eu tratei dela por um tempo, enquanto foi viável. A partir de então, depois também eu não quis mais acompanhá-la, né? Ela começou a falar para mim que se eu não a encontrasse, ela ia falar com a minha esposa, que a gente estava trocando mensagens e que aquilo não era uma coisa correta. Então, ela ia atrás de mim, me surpreendia em vários locais, perto da minha casa, perto da clínica, né? Isso era comum. Eu saía do serviço para trabalhar e de manhãzinha ela estava na esquina da minha casa, corria atrás do meu carro. Eu bloqueei não menos do que 1.500 números dela, entre 1.500 e 2.000 números, porque por ela ter se tornado, a meu ver, ela se tornou hacker, tinha dias que eu bloqueava 20, 30 números em um dia só. Ela, em um único dia, me passou mais de 1.300 mensagens, em um único dia me ligava mais de 500 vezes. Essas 500 vezes foi várias vezes. Sem ligações, era rapidinho, numa hora ela me ligava. São relatos, portanto, desse médico da cidade de Tuiutaba que mostram o que passou não só ele, mas a família também ao longo desse período em que ele acusa essa jovem de ter perseguido, de ter agredido e até mesmo roubado. São essas a série de acusações que faz, portanto, a Polícia Civil depois da conclusão de um inquérito que agora aguarda essa tramitação na Justiça. Esse inquérito que estava aguardando justamente a localização dela, ela que foi presa depois de 1 ano e 2 meses foragida. Estava foragida, né, e foi presa em Uberlândia. Esse processo conta, portanto, não só com detalhes dados pela vítima, né, por esse médico e a família, mas também com detalhes agora da defesa dessa jovem de 23 anos. O que a defesa alega nesse início? Portanto, que esse caso ganha repercussão, de que eles teriam uma robusta série de provas que mostrariam que os dois teriam uma relação. Então seriam prints, conversas entre a jovem e o médico que mostraria essa relação entre os dois. Isso é alegado pela defesa dessa jovem de 23 anos. Já para a Polícia Civil, eles indicam que apesar dessa situação toda, ainda assim não justificaria tais atos cometidos, então, por essa jovem, o que ainda indicaria que houve sim o cometimento de diversos crimes, como eu disse, de stalking, até mesmo perseguição e roubo. O que acontece agora? A Justiça vai continuar ouvindo essas duas partes para que haja, portanto, um julgamento. O inquérito da Polícia Civil, a investigação foi finalizada, encaminhada para dar esse trâmite, e é isso que a gente vai fazer também, viu, Luciana? Ao longo dessa edição, a gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos, inclusive entrevistas com advogados tanto de acusação, que fazem a defesa do médico, mas também advogados que fazem a defesa dessa jovem de 23 anos. Volto com você no estúdio. Nós tivemos acesso a mais de 30 arquivos aí de áudio, de vídeo e alguns prints apresentados pela defesa da jovem. Essa imagem que você acompanha na tela seria uma das ações a que culminou com a prisão dela por causa desse furto desse aparelho celular ou roubo. A gente não sabe efetivamente como que isso foi caracterizado. Pelo que eu me recordo de ter acessado nos processos, foi caracterizado como furto. Não tenho plena certeza, mas acredito que sim. Essa confusão aconteceu na porta da clínica em Ituiutaba. Essa jovem, então, chegou acompanhada da avó, teria entrado na caminhonete do médico em uma tentativa, mais uma vez, de conversar com ele sobre esse suposto relacionamento amoroso dos dois, momento em que a avó, que estava do lado de fora, começa a discutir com a esposa do médico, que chega também no local. Teria acontecido o quê? Em determinado momento, a esposa, essa que aparece de azul ao lado direito, e a avó, que está com a bolsa, trocaram ali alguns empurrões. Houve uma cena de violência registrada por testemunhas, momento em que a jovem desce da caminhonete e começa a dizer: na minha avó você não bate, na minha avó você não bate. E é neste momento da confusão que o celular da esposa do médico é tirado da mão dela. E em um desses vídeos, é claro o momento, divide a tela para mim, por favor. Em um desses vídeos,
é claro o momento em que a avó pega o telefone da mão da jovem e coloca dentro da blusa. As duas vão até o carro delas, um carro prata, que estava estacionado do outro lado da rua, e ali dentro elas são acompanhadas então pelo médico, que tenta conversar com a avó da jovem para reaver o telefone da esposa, e também é impedido não só pela idosa, mas também pela jovem, que não deixa esse celular ser retomado. O fato é, depois dessa confusão, todo mundo foi para a delegacia. E aí houve o registro de lesão corporal e o furto do telefone, porque esse telefone desapareceu. Segundo o que consta nos autos, elas teriam alegado que o telefone foi deixado em um canteiro próximo ao local, só que a polícia teria voltado até esse canteiro e não encontrou o celular. O celular sumiu. Aí, ó, esse é o momento. Atenção, esse é o momento. A idosa tá ali e a mulher tá filmando ali, ó. Aí elas começam a se estapear, o celular ainda tá na mão da mulher. Momento que a jovem desce, pega o celular, passa pra avó, e aí tem um trecho que dá pra ver ela colocando dentro da blusa. Isso são imagens que comprovam que que é situação de lesão corporal. E o celular foi, de fato, retirado das mãos da esposa do médico pelas duas. Houve o registro da ocorrência. Esse fato, segundo a defesa, é incontestável. Assim como a defesa alegou hoje, quem entrevistou o advogado fui eu. Eu pessoalmente conversei com esse profissional, pessoalmente não, né, porque foi via internet, mas eu fiz essa entrevista. E ele ele é muito claro ao dizer que a jovem, de fato, quebrou várias determinações impostas pela justiça quando ela consegue a liberdade, referente à aproximação ao médico, à clínica, à esposa. Tinham ali várias medidas que deveriam ser obedecidas por ela, gente, fugiu o nome. Tipo, uma espécie de série de medidas protetivas que deveriam ter sido cumpridas e não foram. Isso, para a defesa, é incontestável. Ela quebrou o que foi determinado pela justiça e isso é parte entendida pela defesa da jovem e também por ela. Porque ela não poderia se aproximar, ela não poderia entrar em contato, foram uma série de restrições impostas que ela desobedeceu todas. A quebra dessas regras, a defesa reconhece. O que a defesa não reconhece, não acredita e não aceita é a denúncia é uma denúncia baseada em uma perseguição unilateral. Porque, segundo os advogados da estudante, isso tudo aconteceria porque mesmo diante de um processo em andamento, mesmo diante já de uma prisão ali que ela foi liberada depois, mesmo diante de uma série de medidas restritivas imposta pela justiça, o médico e essa jovem ainda mantinham um relacionamento amoroso. Segundo a defesa da jovem, esta é uma das conversas que já teria acontecido com o processo em andamento e depois das medidas restritivas. A defesa da jovem apresentou esta conversa de WhatsApp como sendo um dos pontos apresentados na investigação. E ali a mensagem primeiro é enviada por ele, logo no início da tarde. Boa tarde, quero te ver antes de você voltar para Uberlândia, saudade demais. E ela responde, também quero muito, vou te encher de beijos, como fazemos? E ele diz, ele teria dito, essa pessoa teria dito então, vou te encher de beijos e abraços. Vou ver um jeito seguro, amanhã cedo vou ao hospital, saio à noite, mas não estou confiando mais na minha caminhonete. Lembra que conversamos sobre isso? Então ela responde, lembro, não quero que me fale dia e horário por aqui. Tem uma pessoa que posso pedir ajuda para me levar. Aí desço e combinamos rapidinho um local e um horário. E ele fala então, essa conversa que é atribuída ao médico e ela, cuidado por favor, tenho muito medo de você se colocar em risco. Não quero que aconteça nada com você. Sofri demais com o que você passou e está passando. A conversa continua. Ela diz, não vai acontecer nada, Deus estará nos protegendo, Ele vai nos ajudar. Te amo tanto, meu coração está doendo tanto de saudade de ti. Aí ele ainda faz uma brincadeira, essa pessoa, né? De ti de ti, meu amor.
Também te amo demais, minha linda. E essa primeira parte se encerra. Claro que as conversas continuam, mas nós selecionamos uma parte ali para trazer para você. Existem outros prints que, segundo a defesa, também foram anexados. Aqui já é um outro momento. Note, inclusive, que a foto do perfil já mudou de cor, já seria um outro registro e o número já estava salvo como Príncipe. Aqui, nesse trecho que está borrado, ele diz o nome de um homem. Um homem ligado a ele, segundo o que foi posto pela defesa. O fulano mandou aqui para mim, já assinei, é uma folha só. E ela pergunta, posso ver? Ele já emenda outro assunto. 6 suspeitos de Covid hoje já. Tá lá no consultório, ele vai te levar. E ela pergunta, quem vai? Uai, não sei, seu advogado. Essa conversa pode ter, segundo a defesa, ligação já com o processo em andamento. Algum documento relativo a essas denúncias que foram apresentadas pelo médico, pela esposa e pela família e que, portanto, não seriam segredo para nenhuma das partes, tendo em vista que eles ainda manteriam contato e falariam, inclusive, sobre isso. Essa é a versão apresentada pelo advogado. Tem mais mensagem também, onde agora nós já estamos em uma outra rede. Isso é SMS? É Facebook isso? É? Ah, então tá, porque eu não tenho Facebook, aí eu já não sei mais. Datada em 22 de outubro de 2021. Lembra que essa história teria começado em 2019, com o processo começando a correr em 2020? Então, segundo a defesa, essa seria uma prova cabal de que, de fato, eles manteriam contato com o decorrer do processo, já com o processo em andamento. Ele teria dito, então, sexta atendo direto, sem horário de almoço, tô acabando, desculpa. Aí ela responde, não sabia que os horários tinham mudado, não tem comida aí para você almoçar? 13h11, então, aparece aqui, vou ligar, ele dá o endereço, não sabemos ao que se refere esse endereço, é uma casa, e aí ele coloca, pronto aqui no banco, posso ir? Aí ela responde, pode ir, chamei o táxi agora. Mais um print anexado aí que teria sido. E aí entra agora uma outra questão, volta para mim antes da gente ir para essas mensagens. Essas mensagens agora, que eu vou mostrar para você, já fazem parte de um outro argumento feito pela defesa da jovem. Lembrando que o Cidade Alerta Minas não está tomando partido em lado algum. Nós estamos dando a chance da defesa apresentar também a versão da jovem sobre esses fatos, para que a comunidade entenda de fato o que pode ter acontecido, servido como gatilho para que essa situação toda tivesse sido registrada aqui na nossa região. E aí a versão da defesa, o que foi nos apresentado é que a esposa do médico teria forte influência dentro desse processo. Segundo o que foi relatado, ela não aceitaria o fato do marido, obviamente, estar em uma relação extraconjugal, segundo a defesa. E então, por vários momentos onde houve aí vários embates entre a jovem e a esposa do médico, ela teria, inclusive, ameaçado a estudante em algumas oportunidades. E essas mensagens que a gente mostra agora seriam parte dessa linha ali, já adotada pela defesa também, de que a esposa do médico também estaria ameaçando a jovem. E que ela também estaria ali, então, atuando como uma forte peça desse jogo. Coloca pra mim a ameaça aí que teria sido enviada ao celular da jovem ali. Você quer mais processos? Te coloco na cadeia de novo. Atende. Doida pra ir encontrar com você pra gente resolver isso no braço. Mensagens que chegaram ali logo cedo, 9h43 da manhã. Esse número que aparece ali de 2 mensagens de voz perdidas, 9h41, seriam da mesma pessoa. Pelo menos o contato arquivado pelo print é a mesma pessoa. E aí, existe outro print ali, dizendo, é um xingamento, né, sua pi, ele não vai falar com você, porque se ele falar, eu acabo com ele e com você. Você quer mais processos? Te coloco na cadeia de novo. Aí ela liga 2 vezes. Atende, doida pra encontrar com você pra gente resolver isso no braço. Então teria sido esse o conteúdo inteiro aí da conversa, onde a jovem alega
que também teria sido ameaçada pela esposa do médico, que não aceitaria de fato o relacionamento entre aí os dois. Tudo que a gente mostrou agora no Cidade Alerta foi apresentado pelos advogados que representam essa jovem, e daqui a pouco nós vamos mostrar a entrevista que eu fiz com esse advogado. Ele alega, muito se contestou sobre o fato da jovem ter permanecido foragida durante um ano, ou desse processo estar em andamento e em nenhum momento ela ter sido ouvida, e ele falou sobre tudo isso. Disse que a jovem em nenhum momento foi ouvida pela Polícia Civil, onde, segundo ele, não houve nenhuma intimação para que ela comparecesse à delegacia e prestasse a versão dela dos fatos, onde, segundo ele, tudo o que foi dito pela suposta vítima e companheira teria, então, sido adotado como verdade absoluta e que muitos elementos apresentados ao longo da investigação teriam sido ignorados, mas que vão continuar trabalhando para provar não a inocência dela no que diz respeito à quebra das medidas cautelares, mas para provar que o médico e a estudante teriam mantido esse relacionamento. Já no Cidade Alerta Minas, a gente vai apresentar também uma entrevista com a advogada que representa a família do médico, que alega que essas mensagens que nós apresentamos aqui, que estariam anexadas aos autos, não foram apresentadas a eles, portanto, não há como dizer de fato o que está acontecendo, mas que teriam sim, que a defesa da jovem teria sim sido procurada para que ela prestasse a versão dela dos fatos. Acusações de um lado, respostas do outro, e o jornalismo da TV Paranaíba trazendo para você tudo o que está envolvido nessa história.